Série As Duas Casas de Israel, Episódio 1. A promessa que gerou duas descendências. Por que a Bíblia repete, aparentemente sem necessidade, que Deus prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar? Seria mera redundância poética de um Deus que não precisa de palavras vazias? Hoje, iniciamos uma jornada teológica que transformará radicalmente sua compreensão das Escrituras. Não se trata de mais uma série sobre história bíblica. Estamos a desvendar o fio condutor que atravessa toda a narrativa divina. De Gênesis ao Apocalipse, das promessas patriarcais à consumação escatológica, existe um plano magistral de reunificação das duas casas de Israel. Ao final desta série, você compreenderá por que Jesus afirmou categoricamente: "Não fui enviado exceto as ovelhas perdidas da casa de Israel." E descobrirá que você, independentemente de sua origem étnica, está inserido nesta história cósmica de separação e reconciliação. As raízes da promessa. Contextualização teológica. Precisamos começar pelo epicentro da aliança abraâmica. Em Gênesis 22, 17 e 18, após o ato supremo de acordo no Monte Moriá, Deus estabelece uma promessa com estrutura dual. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. Aqui reside o primeiro erro hermenêutico de grande parte da igreja contemporânea: interpretar esta promessa como mera hipérbole literária. Mas a palavra de Deus não contém redundâncias ornamentais. Cada palavra carrega peso ontológico. Análise etimológica e tipológica. As estrelas dos céus apontam para uma descendência de natureza celestial, divina, espiritual, a linhagem messiânica que culminou em Yeshua HaMashiach, o descendente prometido da tribo de Judá, da casa de Davi. Esta é a descendência que Paulo chama de Jerusalém Celestial em Gálatas 4:26. As areias do mar, por contraste, sinalizam uma descendência terrena, numerosa, dispersa geograficamente, profeticamente vinculada à tribo de Efraim, cujo nome significa duplamente frutífero. Esta casa se espalharia entre as nações, perderia sua identidade distintiva e seria conhecida na teologia paulina como a plenitude dos gentios, Romanos 11:25. Reafirmação da promessa através das gerações. Observem a precisão divina. Deus não apenas estabelece a promessa com Abraão, mas a reafirma explicitamente com Isaque, Gênesis 26, do 3 ao 5, e com Jacó, Gênesis 28:14. Em Gênesis 35:11, quando muda o nome de Jacó para Israel, Deus declara: "Uma nação e multidão de nações sairão de ti." Vocês percebem a distinção? Uma nação, singular, o reino de Judá, que preservaria a identidade, a Torá, o sacerdócio e o templo. E uma multidão de nações, plural, Efraim disperso entre os gentios, a plenitude das nações. O momento profético de Gênesis 48. Chegamos agora a um dos capítulos mais extraordinários e negligenciados da Torá: a bênção de Efraim por Jacó, um patriarca idoso com visão comprometida, guiado sobrenaturalmente pelo Espírito a cruzar suas mãos e abençoar o filho menor de José como primogênito. Quando Jacó declara sobre Efraim: "O seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações", Gênesis 48:19, ele está profetizando, sob inspiração divina, o destino de dispersão e multiplicação gentílica desta casa. A expressão hebraica traduzida como multidão de nações é Melo Hagoim, literalmente plenitude dos gentios. Paulo não estava criando teologia nova em Romanos 11:25. Ele estava revelando o cumprimento de uma profecia estabelecida 1800 anos antes. O tabernáculo e a unidade original.
a habitação de Deus entre seu povo. Durante os séculos que se seguiram, desde o Êxodo até o reinado de Salomão, Deus habitou em uma só casa, a casa de Israel unificada, composta pelas 12 tribos. Primeiro no tabernáculo de Moisés, que significa literalmente lugar de habitação. Depois, no magnífico templo construído por Salomão. Esta não é uma questão meramente arquitetônica ou litúrgica. O tabernáculo e o templo eram teofanias físicas, manifestações visíveis da presença shequina de Yahvé entre seu povo. A localização geográfica da habitação divina revelava a condição espiritual da nação. Tipologia redentiva. Hoje, com a iluminação do Novo Testamento, compreendemos que Deus jamais desejou habitar permanentemente em estruturas feitas por mãos humanas. Atos 7:48. O tabernáculo e o templo eram tipos, sombras, pedagogias visuais preparando a humanidade para a realidade suprema. Deus habitaria eternamente em seu povo, não entre seu povo. Paulo revela este mistério em Efésios 2:22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Do tabernáculo transitório ao templo magnífico e, finalmente, ao templo vivo. Esta é a progressão da revelação divina. A ruptura. Quando Deus rasga o reino, o pecado de Salomão e suas consequências. A sabedoria proverbial de Salomão não o impediu de cometer o erro fatal que fragmentaria a nação. Idolatria induzida por alianças matrimoniais proibidas. 1 Reis 11, de 1 a 13. O rei que construíra o templo para Yahvé terminou erigindo altares para Astarote, Moloque e Quemós. O julgamento divino foi preciso e profético. Deus declarou através do profeta Aías: rasgarei o reino da tua mão e o darei a teu servo. 1 Reis 11, 11. Observe a linguagem. Não uma divisão negociada ou gradual, mas um rasgo violento, doloroso, traumático. A configuração geopolítica da divisão. Em 930 anos antes de Cristo, após a insensatez de Roboão, que recusou aliviar os impostos opressivos de seu pai, o reino se fragmentou irreversivelmente. Reino do Sul, casa de Judá. Tribos, Judá e Benjamim. Capital, Jerusalém. Templo, permaneceu em Jerusalém. Linhagem, dinastia davídica preservada. Identidade, mantiveram práticas mosaicas, sacerdócio levítico, festivais ordenados. Reino do Norte, casa de Israel, Efraim. 10 tribos restantes, Ruben, Simeão, Issacar, Efraim, Dan, Naftali, Gade, Asser, Zebulon, Levi. Capital, primeiro Siquém, depois Tirza, finalmente Samaria. Culto, Jeroboão estabeleceu centros de adoração alternativos em Dan e Betel, com bezerros de ouro. Resultado, sincretismo religioso, assimilação cultural, perda progressiva de identidade. A consequência teológica. Esta não foi apenas uma divisão política ou territorial. Foi uma fratura na própria habitação de Deus. O templo permaneceu em Jerusalém, com Judá. Mas 10 tribos, a maioria esmagadora de Israel, foram cortadas da presença manifesta de Yahvé. Compreendemos, então, porque os profetas descrevem esta divisão em termos conjugais, como adultério, como divórcio. Oséias é mandado viver esta realidade existencialmente. Sua esposa adúltera Gomer, representando o reino do norte infiel. Os exílios e a dispersão. O julgamento assírio sobre o reino do norte. Em 722 a.C., a paciência divina com a idolatria persistente de Israel Norte chegou ao fim.
O Império Assírio, sob Sargão II, conquistou Samaria e deportou as 10 tribos. Mas este não foi um exílio comum com expectativa de retorno. A política assíria era de relocação e assimilação forçada. Os israelitas foram dispersos por todo o império, assentados entre povos pagãos, e a Samaria foi repovoada com estrangeiros trazidos da Babilônia, Cuta, Ava, Ramate e Sefarvaim. 2 Reis 17, 24. Esta mistura populacional resultou nos samaritanos, um povo híbrido desprezado pelos judeus do sul. O destino da casa de Efraim. As 10 tribos não retornaram. Elas se dissolveram entre as nações, exatamente como Jacó havia profetizado sobre Efraim. Perderam sua língua hebraica, suas práticas distintivas, sua consciência de identidade. Tornaram-se, para todos os efeitos observáveis, gentios. Mas, e este é um mas teologicamente colossal, Deus jamais esqueceu sua promessa. Romanos 11, 29 é categórico. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O exílio babilônico de Judá. Em 586 a.C., cerca de 136 anos após o colapso do Reino do Norte, Judá também enfrentou seu julgamento. Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, deportando a elite judaica para a Babilônia. Mas o exílio babilônico foi fundamentalmente diferente. Teve duração definida, 70 anos conforme Jeremias 25:11. Os exilados mantiveram sua identidade, língua, práticas religiosas e, crucialmente, retornaram sob Esdras e Neemias, reconstruíram o templo, restauraram a adoração. A fusão parcial no exílio. Algo extraordinário aconteceu nos territórios assírios e posteriormente babilônicos. Israelitas do norte e judaístas do sul foram assentados nas mesmas regiões. Começou uma fusão cultural e identitária. No período pós-exílio persa, Judá passou a ser apenas uma referência territorial, mas o povo agora se chamava Israel. Entretanto, este Israel restaurado não incluía as massas dispersas de Efraim assimiladas entre os gentios. Apenas um remanescente havia retornado, principalmente da casa de Judá. A profecia da restauração. Jeremias e a nova aliança. No auge da tragédia nacional, Deus levanta vozes proféticas não de julgamento final, mas de esperança escatológica. Jeremias 31, 31 a 34 é o texto veterotestamentário mais citado no Novo Testamento, e não por acaso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Notem, não uma aliança, mas nova aliança, não com uma casa unificada, mas explicitamente com ambas as casas, Israel e Judá. A profecia pressupõe a divisão, mas anuncia uma reunificação sob novos termos, não baseada em Torá externa gravada em pedra, mas em Torá interna, inscrita no coração. Ezequiel e a visão das 2 varas. Ezequiel 37, 15, 28 oferece uma das visões proféticas mais cinematográficas das Escrituras. Deus ordena ao profeta tomar 2 varas, uma inscrita para Judá e outra para José/Efraim. Então, unir as 2 varas numa só mão. A interpretação divina não deixa ambiguidades. Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Farei deles uma só nação, não serão mais 2 nações, nem se dividirão mais em 2 reinos. Ezequiel 37, 21. Esta reunificação, entretanto, não seria política ou territorial, seria espiritual e escatológica, consumada através do meu servo Davi,
um título messiânico para o descendente prometido. Zacarias e as duas varas pastorais. Zacarias 11 apresenta simbolismo paralelo. Duas varas chamadas graça e união. Quando o pastor é rejeitado, profecia da rejeição do Messias, ambas as varas são quebradas, simbolizando a ruptura temporária tanto da graça divina quanto da unidade entre as casas. Mas o contexto mais amplo de Zacarias promete restauração futura. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Zacarias 12:10. Aplicação teológica. O mistério revelado, reinterpretando as Escrituras. Armados com este entendimento das boas casas, voltamos agora a textos que são enigmáticos para gerações de leitores. Mateus 15:24. Não fui enviado exceto as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não está limitando seu ministério geograficamente à Palestina, nem etnicamente aos judeus. Ele está declarando sua missão de buscar especificamente as tribos dispersas de Efraim que se perderam entre os gentios. As ovelhas perdidas não são judeus desviados, são israelitas assimilados que nem sabem mais quem são. A parábola do filho pródigo, Lucas 15. Quem sempre esteve com o pai, confiável, mas ressentido? Judá, que preservou a Torá, o templo, uma identidade. Quem partiu para terras distantes, desperdiçou a herança, alimentou porcos, suprema impureza, eventualmente, mas retornou arrependido? Efraim, entre os gentios. A mulher samaritana, João 4. Por que Jesus intencionalmente passou por Samaria, região que os judeus ortodoxos evitaram? Porque Samaria era o território histórico do Reino do Norte, habitado pelos descendentes misturados das 10 tribos. Ele estava literalmente atravessando a fronteira entre as duas casas para proclamar que a hora chegara quando o Espírito verdadeiro não seria nem em Jerusalém, Judá, nem no Monte Gerizim, Samaria, Efraim, mas em espírito e verdade. Conclusão. Nesta primeira jornada, estabelecemos os fundamentos teológicos e históricos do maior mistério esquecido das Escrituras. Deus prometeu a Abraão duas descendências distintas, celestial e terrena, estrelas e areia. Estas descendências manifestaram-se nas duas casas, Judá, que preservou, e Efraim, que se dispersou. Os exílios assírio e babilônico consolidaram esta divisão por séculos. Os profetas prometeram a reunificação futura sobre o Messias. Este é o panorama de fundo essencial para compreender o Novo Testamento. Mas uma pergunta fica no ar, vibrante e inquietante. Como exatamente essa reunificação aconteceu? Por que foi necessário o sangue do Messias especificamente? E mais pessoal ainda, onde você se encaixa nesta narrativa cósmica de separação e reconciliação? No próximo episódio, mergulharemos no evento que mudou toda a história humana, a cruz de Cristo como instrumento de reunificação das duas casas. Analisaremos Efésios 2, 11 a 22, versículo por versículo, revelando como Jesus derrubou literalmente a parede de separação entre judeus e gentios, ou em linguagem veterotestamentária precisa, entre Judá e Efraim. Descobriremos por que Paulo chama Jesus de nossa paz, o qual de ambos fez um, e como a morte do Messias entre dois crimes carrega simbolismo profético extraordinário sobre as duas casas. Deixe nos comentários a palavra-chave reunificação, se esta mensagem impactou sua compreensão das Escrituras. E responda, você já percebeu esta estrutura dupla atravessando toda a Bíblia? Quais textos agora fazem mais sentido à luz das duas casas de Israel? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a história bíblica não é sobre religião, é sobre família. Uma família separada tragicamente, mas destinada a um encontro glorioso no corpo do Messias. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó
O Deus que prometeu reunificar suas duas casas dispersas ilumina seus olhos para enxergar nas Escrituras não apenas história antiga, mas seu próprio lugar na narrativa divina de restauração. Até o próximo episódio. Permaneçam na palavra e que a revelação do Espírito Santo torne cada página da Bíblia uma descoberta nova sobre o plano magistral de Deus. Shalom.